Olá, meus amigos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer a todos que são bem-vindos, apesar do nosso atraso, apesar da dificuldade que tivemos para estar aqui nessa noite, mas, apesar de tudo, Deus nos permite, mesmo atrasado, a ficarmos, em dias com o nosso compromisso de sempre estar aqui com vocês. Tá? Quem estiver ainda aí, a paz do Senhor Jesus, quem, talvez algumas pessoas hoje não vão estar conosco, achando que nós não íamos ter, e na verdade nós tivemos dificuldade mesmo. Eu fui acometido também hoje por uma forte dor de cabeça, mas no final acalmou tudo tranquilo, a cabeça diminuiu a dor, oramos um pouquinho e vimos a mão de Deus agindo, e agora estamos aqui, prontos para cultuar o Senhor junto com vocês, amém? Deus abençoe. Nós temos aí a Nise Brito já conosco, a Ângela Brito, a irmã Isaura e os demais que talvez já estejam, mas ainda precisam de manifestar sua presença com uma boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Aí o Tadeu Mendes chegando aí, a paz do Senhor, meu pastor, amém. Bom, dado o nosso atraso, a dificuldade de estarmos aqui no horário, nós queremos adiantar esse momento, dizer para você que Deus reservou nessa noite uma palavra específica para nós, baseado no Salmo 103, tá? Se você puder, buscar a sua Bíblia agora, Salmo 103, versículo 13 e 14. Salmo 103, versículo 13 e 14. E o tema da mensagem dessa noite é Deus pode... Deus é uma pergunta. O tema da mensagem dessa noite é uma pergunta. Deus pode se decepcionar conosco? Talvez essa seja uma pergunta, um questionamento que muitos que estão na sala têm se feito, e hoje Deus reserva essa oportunidade para nos ensinar alguma coisa. Deus pode ficar decepcionado conosco, comigo, com você, com nós? Será? Vamos ver? Vamos ler o Salmo. Vamos ler o Salmo 103, versículo 13 e 14. Glorinha, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Nós queremos nessa noite também oferecer ao Senhor esse culto nessa sala, em ação de graça pela minha irmã de coração, Alcione Reis, filha da irmã Isaura. Filha da irmã Isaura, Alcione Reis, que mora em São Paulo, esposa do Manuel, meu amigo, meu irmão. Parabéns, Alcione. Que Deus possa, derramar sobre sua vida cada vez mais o óleo da unção, e que você sempre seja essa pessoa maravilhosa que você sempre foi. Eu conheço a Alcione desde a juventude, caminhamos muito tempo juntos, trabalhamos muito tempo junto na obra de Deus, fomos juntos diretores de jovem, no nosso tempo de jovem, ela foi diretora de jovem, eu fui também, eu fui vice dela, enfim, nós trabalhamos muito para o Senhor juntos, e hoje a Alcione está aniversariando. Deus abençoe, parabéns, Alcione, parabéns, que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida, tá bom? Carmo Nascimento, Renata está conosco, Deus abençoe. A Carmo Nascimento, seja bem-vinda, boa noite. Como nós falamos, queridos, a palavra do Senhor nessa noite será meditada no Salmo 103, versículo 13 e 14, e o tema é: Deus pode ficar decepcionado conosco? E aí, sim ou não? Vamos ler o texto? Vamos lá? O texto diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O Senhor nos conhece, até porque foi ele que nos criou, foi ele que nos formou. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe da nossa capacidade, a nossa limitação. Deus conhece tudo, Ele é o nosso Pai.
Como o Pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor também tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó? O Senhor lembra de que somos pó. E a pergunta para hoje é: Deus fica decepcionado conosco? Será que Deus fica decepcionado conosco? O que você acha? Como você vê essa questão? Será que Deus se decepciona conosco? Pois bem, queridos, muitas vezes eu pensei comigo mesmo: Deus está decepcionado comigo porque eu falhei com Ele mais uma vez? E geralmente, queridos, esse questionamento vem justamente após nós cometermos um erro, nós falharmos para com o Senhor, né? Automaticamente, né, vem essa pergunta a nós: será que Deus está decepcionado comigo? Poxa, mais uma vez eu decepcionei o Senhor. Como deve estar o Senhor em relação a mim, diante desse erro, diante dessa falha, diante desse ato que eu cometi? Ou será que Ele se decepcionou comigo? Eu sei que tem pessoas dentro dessa sala, né, que também já ficou triste por pensar que Deus estava decepcionado por ele ter feito algo errado. Eu sei que tem pessoas aí, com certeza eu sei disso, porque caso contrário o Senhor não me traria nessa noite, mesmo atrasado, para trazer essa palavra, para ministrar essa palavra aos nossos corações. Então, provavelmente, dentro dessa sala existem pessoas que estão com certeza se questionando: será que Deus está decepcionado comigo? Pois, querido, é exatamente para você, é exatamente para mim, é exatamente para nós que o Senhor nessa noite nos permite trazer esta mensagem. Muitas vezes nos decepcionamos, queridos, porque criamos em nós. Na verdade, a decepção, ela geralmente é gerada por criarmos uma expectativa de algo. Geralmente, quando nós criamos expectativas de alguma coisa e aquela coisa não acontece do jeito que nós pensávamos, do jeito que nós geramos a expectativa, geralmente, quando aquilo não dá certo, é que vem, né, o questionamento, né, da decepção. Não é verdade? A decepção geralmente ela nasce diante, né, de um ato, uma atitude, um comportamento, algo que traga decepção para nós, né? E aí a gente, né, algo que nós criamos, ou melhor, uma expectativa. E aí a gente fica assim, e aquilo não acontece, nós ficamos decepcionados. Por exemplo, quer ver? Algumas pessoas se decepcionam, queridos, com Deus. Por quê? Porque elas esperam coisas, né, que na verdade Ele nunca prometeu, ou porque não estão de acordo com a vontade dEle, que é muito melhor que a nossa, e nós criamos uma expectativa, né, de um projeto, de alguma coisa que em nenhum momento o Senhor nos prometeu, e por isso Ele não age, Ele não faz, mas nós geramos a expectativa e a coisa não acontece, nós ficamos o quê? Decepcionados. Tem pessoas dentro dessa sala que está decepcionado, está frustrado, mas Deus me diz que esta decepção, esta frustração, na maioria de suas vezes, foi por algo que Ele não prometeu. Mas você gerou expectativa. Você gerou expectativa de receber, de adquirir, de obter dele. E a coisa não acontece, e aí vem a decepção. Vem a decepção. Por outro lado, que ele também, muita gente também fica triste, porque ela acha que Deus se decepciona com ela. Então, eu estou apresentando a você dois casos. Muitas vezes nós nos decepcionamos
Às vezes não admitimos, porque Deus é Deus, então não admite. Mas tem pessoas que se decepcionam com Deus, porque ele gera dentro dele uma expectativa, tá? De receber algo da parte do Senhor, aquilo não acontece, porque aquilo não estava dentro dos planos, do projeto de Deus, e ele se decepciona. E tem pessoas com esse sentimento no coração. Outras vezes também fica triste porque acha que Deus se decepcionou com ele. Ele gerou uma expectativa de fazer algo para o Senhor, de prestar algo para o Senhor, e assim ele não consegue, e ele se decepciona, ou melhor, ele se acha, ele tem um sentimento de que Deus está decepcionado com ele. Elas acreditam que o Senhor também tem expectativa ao seu respeito. Pessoas que ficam arrasadas, porque acham que assim como ela se decepcionou com o Senhor, acha que o Senhor também está decepcionado com ela. Em relação ao comportamento, em relação à fé. Então ela fica frustrada, desanimada, abatida. Eu disse o quê? Pessoas que geram expectativa em algo que ele espera de Deus e por não cumprir na vida dele, ele se decepciona com Deus e não para pensar que, na verdade, aquilo que ele esperava em alcançar, em adquirir, Deus nunca prometeu para ele. Deus quer tirar esse sentimento do seu coração. Ele traz nessa noite aqui para te revelar que a sua decepção com ele é culpa exclusivamente sua, não é dele. Foi você que gerou a expectativa de algo que ele não te prometeu. E Deus quer tratar você nessa noite para tirar de você esse sentimento de decepção com ele, que está te levando à fraqueza espiritual, que está te levando à desmotivação de continuar caminhando, de servir a esse Deus, porque você está decepcionado com ele. Decepcionado por algo que ele não te prometeu. Outras pessoas, aí eu estou falando de outros casos de pessoas que geram uma expectativa de servir ao Senhor, né? De uma forma, de agradar o Senhor de uma maneira, e ele não consegue, e ele põe dentro dele, ele permite que entre dentro dele o sentimento de que Deus está decepcionado com ele. Em relação ao comportamento, em relação à fé. Então ele fica frustrado, né, quando cai ou quando não são capazes de fazer o que era certo. E Deus está querendo nessa noite trazer essa palavra justamente para tratar com essas pessoas. Porque o sentimento de decepção, queridos, é horrível. Imagine você se decepcionar com um amigo, com um parente, com um líder, com Deus, ou sentir que alguém está decepcionado com você, principalmente em relação a Deus. E eu quero nessa noite aproveitar esse momento para perguntar a vocês que estão na sala. Você também acha que Deus pode se decepcionar com sua vida? Ao ponto de não te amar mais? Sim, porque após a decepção, ao sentimento de que Deus está decepcionado, a primeira coisa que faz é assim, acho que Deus nem me ouve mais. Isso vai gerando, vai construindo dentro de você, ou melhor, vai desconstruindo dentro de você a fé, a esperança, o ânimo, porque você acha que não faz mais a pena, não faz mais sentido, porque Deus está decepcionado com você. E a pergunta é, você também acha que Deus se decepciona com você? Ao ponto de não te amar mais? Ao ponto de não te ouvir?
ao ponto de não te escutar, de não te atender. Provavelmente haja pessoas aqui com esse sentimento, porque senão o Senhor não estaria nos falando. Pois a Bíblia, que eu quero dizer para você, e é por isso que eu estou aqui, na permissão de Deus, a Bíblia nos ensina, queridos, que não, Deus não se decepciona conosco. Como assim, pastor, não se decepciona? Deus não. Você até pode se decepcionar ou sentir esse sentimento de decepção com Deus enganosamente. Porque Deus nunca nos dará motivo para nos decepcionar com Ele. Nós geramos esse sentimento de nós, mais uma vez eu repito, porque nós geramos também dentro de nós expectativa de algo que Ele não nos prometeu. E aí não acontece, mas Deus nunca, a Bíblia nos ensina que Deus nunca se decepciona com nós. É verdade, e eu vou te provar. Sabe por quê, queridos? Pois o Senhor nunca ficará decepcionado comigo nem com você, porque Ele não tem expectativa ao nosso respeito. Não, Deus não tem. Complicou mais, eu acho, para você, né? Eu dizer que Deus não tem expectativa. Nós geramos expectativas. Mas Deus não gera expectativa sobre nós, queridos. Isso pode até parecer algo ruim, mas na verdade, queridos, você deve ficar muito feliz por causa do que eu estou lhe falando, que Deus não gera expectativa em nós. Deus não tem expectativa porque Ele, sabe por quê? Porque Ele nos conhece totalmente, queridos, por dentro e por fora. Ele já sabe quem somos nós. Ele já conhece as nossas limitações. Ele sabe do que nós somos capazes ou não de fazer. Então Ele não gera expectativa. Bom, expectativa de que nós vamos acertar? Ele já sabe quando nós vamos ou não vamos acertar. Ele já sabe quando nós vamos ou não vamos falhar, antes de nós falharmos, antes de nós errarmos. Ele já sabe. Ele já sabe. Então ele não fica gerando uma expectativa. Então por isso ele não se decepciona. Ele não se decepciona como nós se decepcionamos. Porque nós geramos uma expectativa acerca de Deus. Porque, na verdade, nós não conhecemos a Deus como Deus nos conhece. Claro que não. Ele é o nosso Criador. Nós não criamos a Deus. Nós não conhecemos a Deus como Ele nos conhece. Conhecemos, sim, conhecemos, mas não como Ele nos conhece. Ele nos conhece ao ponto de não criar expectativa. Porque Ele já sabe de toda a nossa estrutura, Ele sabe de toda a nossa capacidade. Sabe, queridos, deixa eu falar mais uma coisa para você. Deus sabe exatamente quem somos. Deus sabe exatamente quem somos. Ele sabe o mal que nós já fizemos, os pecados que nós já cometemos, ou os que nós somos capazes ainda de cometer. Ele sabe o mal que nós já fizemos. Ele sabe o pecado que nós já cometemos. Ele sabe o mal que nós ainda podemos fazer. Ou os pecados que ainda podemos cometer. Ele já sabe de tudo. Então não existe em Deus uma expectativa. E por isso Ele não se decepciona conosco. Porque Ele já sabe. Queridos, é impossível esconder de Deus. Esconder de Deus as nossas falhas. Ou tentar enganar a Deus. Deus já sabe de tudo. Então você que tem andado aí se remoendo, contrariado consigo mesmo, chateado porque você acha que você decepcionou ao Senhor naquele momento que você errou, que você falhou, sossegue a tua alma. Não deixe com que isso te paralise. Não deixe com que isso te impeça de continuar avançando para o alvo, para aquilo que o Senhor tem lhe proposto. Não, não. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, ao erro. Não, não, não. Eu estou apenas esclarecendo a você
que se essa tem sido a sua dificuldade para prosseguir, para continuar caminhando, para continuar avançando, pare de pensar isso. Deus não gera expectativa a nosso respeito, Ele já sabe. Ele já sabe o que você vai fazer amanhã, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Ele já sabe. Ele já sabe. Porém, mesmo assim, Ele nos ama. E Ele tem compaixão de nós. Foi isso que o texto de Salmo 103, versículo 13 e 14 diz. Vou ler para vocês de novo. Ele já sabe. Ele sabe. Eu vou pegar a Bíblia aqui, ó. Como um pai, diz o texto, Salmo 103, versículo 13 e 14. Então eu não estou falando aqui, eu não estou criando uma heresia ou uma axiologia. É o texto. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Ele lembra de que somos pó. Ele sabe, Ele conhece as nossas limitações. Então Ele jamais vai nos deixar de amar por causa de qualquer falha ou erro que nós venhamos a cometer. Por isso não pode cometer um erro, cometer uma falha. Lembra-se, no céu um advogado fiel e justo para te perdoar. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O seu sangue nos purifica de todo pecado e nós continuamos prosseguindo. Ele compreende. Deus sabe exatamente quais são os meus pontos fracos, queridos. Então, como Ele vai se decepcionar? Como Ele vai ficar decepcionado comigo? Ele conhece meus pontos fracos. Ele conhece os seus pontos fracos. Ele sabe quais são os seus dias ruins. Quais são os dias que você, lá na frente, que você nem imagina ainda, você vai ser um dia daqueles arretados, em que você, provavelmente, dentro de sua limitação, da sua capacidade que Ele conhece, vai cometer qualquer erro. Então, se você tem, por causa das suas falhas, suas limitações, você tem sentido que, tem mais jeito, já decepcionei o Senhor está decepcionado comigo? Não, o Senhor sabe todas as coisas. Então, querido, por ter Ele criado a mim e você, Ele tem conhecimento disso. Então Ele jamais irá se frustrar ou se surpreender com alguma atitude de minha parte ou de sua parte. Porque Ele sabe ou não sabe? Eu estou falando alguma besteira? Sabe ou não sabe? O Senhor sabe todas as coisas. Nós, por não sabermos, nós, por não termos essa onisciência, essa onipotência, essa onipresença, por nós não termos, por nós sermos limitados, nós muitas vezes se decepcionamos com Deus. Se sentimos na condição de se decepcionar com Deus. Sem motivo, é claro. Porque na maioria das vezes a decepção vem por algo que não aconteceu. Mas e se você parar para pensar agora, se aquilo que não aconteceu, nunca foi da vontade de Deus. Ele nunca te prometeu. Foi você que gerou esse sentimento de expectativa. E por você não saber, muitas vezes, qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, você fica esperando e não era da boa vontade e perfeita vontade de Deus. Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você se frustra desnecessariamente com esse Deus maravilhoso e perfeito. Agora Ele sabe. Ele sabe das minhas limitações, da minha capacidade, da sua limitação, da sua capacidade. Então Ele não se decepciona. Ele não se decepciona com você, queridos. Entendeu isso?
Ele sabe que você jamais irá conseguir por conta própria determinadas coisas. Ele sabe. Coisas que você até tentou fazer para agradar e não conseguiu, ele sabe que você não ia conseguir. É claro, evidente que o Senhor deseja que eu, você, sejamos pessoas melhores a cada dia. Isso é indiscutível. O Senhor, claro que ele deseja, ele quer. Mas ele quer isso sem gerar essa expectativa que nós geramos a respeito dele. Porque ele sabe. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe do que nós podemos ou não alcançar. Ele sabe até onde vai o nosso limite. Entendeu? Mas isso não descarta, né? Não descarta, é claro, que o Senhor deseja que eu e você, a cada dia, se torne melhor. Mas se nós, porventura, nessa tentativa de nos tornarmos melhor, nós falharmos, ele já sabia. Então ele não se decepciona. Ele já sabia. E foi por isso que Jesus veio à Terra, queridos, e viveu a vida perfeita que nenhum de nós conseguimos ter. Foi justamente para nos dar exemplo, para nos dar exemplo de alcançarmos aquilo que agrada a Ele. Mas se nós, em nossa tentativa, mais uma vez eu falo, falharmos, errarmos, Ele jamais vai deixar de nos amar por isso. Porque Ele conhece, Ele sabe as nossas limitações. Então, queridos, quando nós cremos no Senhor e cremos nele e desistimos de tentar agradar a Deus por conta própria, baseado na sua própria justiça, Deus olha para você, Deus olha para mim e vê a perfeição de Jesus em nossas vidas. Entendeu? Todas as vezes que você tentar, que eu tentar, e conseguirmos, ele vai ver, conseguimos porque enxergamos em Jesus aquilo que agrada a Deus. Entendeu? Não porque nós tínhamos a capacidade. Não. Jesus, ele nos motivou. Ele nos mostrou o que nós podemos fazer. Jesus é o modelo para nós olharmos e querermos acertar, fazer conforme Jesus fez para agradar o Pai. Mas na nossa tentativa, se eu falhar, se você falhar, Deus jamais deixará de me amar ou de te amar. O texto diz que Ele terá compaixão. Ele terá compaixão de nós, porque Ele sabe de onde nós viemos, como nós somos formados. Está aqui o texto dizendo, está aqui o texto falando, ó. Como um pai tem compaixão de seu filho, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Ele sabe qual é a minha estrutura. Ele sabe qual é a sua estrutura. Ele sabe de que nós somos pó. Então, queridos, precisamos lembrar disso. Você não consegue decepcionar a Deus, nem deixá-lo frustrado. Não. Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece as nossas limitações e graças a Jesus, nós podemos ser quem nós somos na presença de Deus, sem nenhum sentimento de medo ou de vergonha. Muitas pessoas estão afastadas, estão fora do caminho, porque acham que ele errou tanto, ele falhou tanto, que Deus já não mais o ama, que Deus jamais não o aceita, que Deus jamais não quer. Isso é uma mentira do inferno. Isso é mentira. Mais uma vez eu torno a dizer, não é que Deus se agrada do meu erro, das minhas falhas, não estou dizendo isso.
Não é que eu devo continuar errando ou falhando porque Deus conhece a minha estrutura, não. Mas quando eu errar, quando eu falhar, eu preciso saber que Deus me compreende. O que Ele precisa de ver em mim e em você é o esforço a cada dia de querer melhorar. De apesar de sua limitação, de seus erros, como Paulo falou. Lembra? Outro dia eu mencionei aqui na sala. O apóstolo Paulo diz, alguém provavelmente fez uma cobrança a ele a respeito da sua caminhada, a respeito da sua postura, e ele falou assim, olha, não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado a perfeição, Paulo falou, mas uma coisa eu faço, disse ele, eu prossigo, eu insisto, eu permaneço em direção ao alvo, a soberana vocação que o Senhor me chamou. Qual é a vocação que o Senhor me chamou? O Senhor me chamou para que eu seja semelhante a Jesus Cristo. O Senhor me chamou para que eu me torne semelhante a Jesus Cristo, para que assim eu adquire as características dele como pai e dele como filho. E logo em seguida nós podemos ver na história de Paulo que lá na frente, como se ele já tivesse alcançado, ele diz assim, agora pois. Ele olha para o povo e diz, agora pois, seja pois meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Ele alcançou, apesar de todas as limitações dele, apesar de todas as imperfeições de sua vida ao longo dos anos. Mas quando ele conhece Jesus e ele vê em Cristo o exemplo, o modelo, ele é incentivado, ele é motivado a prosseguir e alcançar a perfeição de Jesus. Para que assim seja reconhecido verdadeiramente como um homem, filho de Deus. Entendeu? Você entendeu a palavra? Essa é a mensagem que o Senhor me mandou eu falar nessa noite para vocês. Para aqueles que estão dentro da sala, que estão aí, né, frustrados, desmotivados, desanimados de prosseguir, porque acha que já falhou, já errou tanto, que Deus já não aceita mais ele, não quer mais. Deus sempre vai nos querer. Deus sempre vai nos aceitar. Ele sempre estará disposto, conforme Davi fala no seu salmo. Ele sempre estará disposto. Como um pai tem compaixão de seus filhos, eu torno a repetir. Assim o Senhor, Davi afirma, tem compaixão dos que o temem. O Senhor tem compaixão e nos perdoa. A Bíblia diz que ele a sua misericórdia é de geração em geração. A Bíblia diz que o Senhor, ele é misericordioso, eternamente misericórdia. Então, assim como o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, ele sabe que nós somos pó da terra. Ele sabe que nós somos sujeitos. Então ele nos ama, ele tem compaixão. Não é que ele se agrada, não é que ele está, né, conformado, não. Ele está ali, sabendo das nossas limitações, mas ele está na torcida. Ele está ali na torcida. Tá? Que você alcance, que eu alcance. Mas se não alcançarmos, é isso que eu quero deixar claro, ele não se decepciona, ele não fica frustrado, como às vezes você fica, quando um amigo te faz uma promessa, quando um parente te fala, ou você nem faz, você gera essa expectativa de alguém, que a frustração geralmente vem, você lança uma expectativa, aí você fica decepcionado. Mas Senhor, por mais, né, que ele lança em nós uma expectativa, tá? Ele não vai se frustrar caso eu não consiga. E esse é o ponto da mensagem para você nessa noite. Para que você, através disso, possa reconhecer a sua falha, fazer como o apóstolo Paulo, admitir, não que eu seja perfeito, ele disse, ou que já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, ele falou, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que o Senhor me chamou. Você deve fazer isso. Admitir as suas falhas, reconhecer os teus erros, e o Senhor vai entender, porque ele conhece a tua estrutura. O que você não pode é ocultar isso, é abafar isso, é esconder isso.
Mas quando você admite, fala, Senhor, eu realmente sou limitado, eu errei, eu falhei, mas estou aqui, Senhor, e não vou desistir. Não é porque eu errei aqui, Senhor, que eu vou desistir, eu vou prosseguir, Senhor. Eu vou prosseguir, porque eu quero porque, Senhor, tu mandaste esse exemplo aqui, ó, o teu filho Jesus, e se ele, Senhor, ele conseguiu. Aí alguém pode dizer assim, mas ele conseguiu porque ele era Deus. Não, todas as provações, todas as provas que o Senhor passou, Jesus passou aqui na terra, ele não passou como Deus, ele passou como um homem, homem de dor, homem que sentia dores na carne, sofrimento. Olha, eu confesso, vou falar uma coisa para vocês, se eu pensasse como alguns pensam, que Jesus só sofreu, passou por tudo, passou pelo sofrimento e suportou porque ele era Deus, se eu pensasse, eu já tinha desistido de Jesus. Que graça teria eu? Que graça teria para mim uma pessoa que sofreu sem sentir dor, sem ter sentimento, sem sentir tristeza, sem sentir dor, sem sentir frio na cruz, sem sentir... Não, ele passou por esse sofrimento. E é por isso que eu reconheço e declaro o meu amor por ele, porque ele me amou primeiro, ele sofreu, ele padeceu, como um homem ele sentiu dor. Se fosse como um Deus, sacrifício seria isso. A palavra sacrifício não encaixaria nessa situação, mas a palavra sacrifício se encaixa em Cristo, porque realmente ele sacrificou, sentiu dor, sofreu, morreu, passou pela morte, passou por tudo, pelo abandono, pelo sofrimento, por tudo, e resistiu. Então eu olho para este Cristo agora e falo, não, eu também tenho que permanecer, eu também tenho que passar, eu vou passar, eu vou superar, eu vou chegar lá na frente, eu vou também dizer, tudo está consumado, eu vou também fazer como Pedro falou, como Paulo falou, melhor, como Paulo falou, depois de reconhecer que não era perfeito, depois de lá na frente dizer que agora alcançou, no final, ele, na sua morte, ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É isso que eu quero e é isso que Deus quer para mim. Agora, nessa jornada de Paulo, ele errou. Na caminhada de Pedro, Pedro errou. Na caminhada de todos os homens da Bíblia, eles erraram. Mas nem por isso o Senhor deixou de amá-los e nem por isso o Senhor deixou de tê-los com ele, de receber, de acolher eles junto dele. Então assim o Senhor deseja para você. Então permaneça firme, levante a cabeça, prossiga. Não sei se eu contei aqui uma determinada vez a respeito de um arrebatamento que eu tive. A Alcione deve lembrar muito bem disso, ela está na sala. Um arrebatamento lá no ano de 1986, eu ainda jovem. Eu fui já recém-casado, mas o Senhor, pela sua misericórdia, me deu a oportunidade de ser arrebatado por 4 horas e meia. Eu não vou contar aqui, mas eu quero contar uma parte para encaixar nessa mensagem, tá? Sobre as nossas falhas. No arrebatamento, eu tive a oportunidade de chegar lá diante do Senhor, lá nas regiões celestiais, e teve um momento, tá, de todos os que eu passei, que era um momento que eu já estava voltando, né, para meu corpo natural, normal, e era no momento da minha partida que eu saí na última sala do local onde ele me levou, né? E eu vi um movimento naquele local, vultos passando por mim, dando gargalhadas, e eu perguntei àquele que estava comigo, Senhor, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, é uma festa. Eu falei, uma festa? Ele disse, sim, uma festa está acontecendo aqui. Eu falei, mas festa de quê? Ele falou, porque nesse momento, lá embaixo, eu estava nas regiões celestiais, lá embaixo, uma vida se rendeu aos meus pés. Os céus estavam em festa. Sabe o que causou aquilo em mim? Uma vergonha. Eu caí o semblante, baixei a cabeça, curvei a cabeça, envergonhado. Porque quantas vezes no nosso meio pessoas se rendem ao Senhor, o céu faz festa e a gente muitas vezes nem atenção dá àquele novo que chegou no nosso meio, se rendendo ao Senhor, entendeu? Então eu fiquei com vergonha, e nisso que eu fiquei com vergonha, eu baixei a minha cabeça, o meu semblante, e ali ele tinha a oportunidade de me exortar até e dizer assim, tá vendo? Enquanto que faz festa, vocês nunca fizeram. Eu esperava que ele me falasse isso comigo, mas sabe o que ele falou? Ele botou a mão suave no meu queixo assim, ó, levantou o meu queixo e falou assim, ó, erga a cabeça,
erga a sua cabeça. Não fique com vergonha. Olha, o Senhor compreendendo a minha limitação. Não fique. Sabe por quê? Ele falou. Porque o mesmo que eu estou fazendo com você, eu farei com a minha igreja. Eu restaurarei o ministério de evangelização no meu povo. Eu restaurarei. E ergueu a minha cabeça e falou, não fique com vergonha. E dali para cá, irmãos, eu tenho dedicado a minha vida no exercício de ganhar almas para o Senhor. E é assim que Deus faz. Agora, se eu tivesse desistido, se o Senhor não tivesse, se Ele tivesse se decepcionado comigo ao ponto de não agir na minha vida, como seria? Mas Ele, suavemente falou, olha, levante sua cabeça, porque farei contigo o que estou fazendo na minha igreja, restaurando o ministério de evangelismo. O Senhor é compreensivo. O Senhor, Ele não é permissivo, Ele é compreensivo. Tá? E Ele quer fazer isso nas nossas vidas, nos renovar, nos reanimar para continuarmos. Então, se você tem chegado nessa sala achando que não vale mais a pena, porque você já errou tanto, Deus está decepcionado, você esquece. Deus não se decepciona conosco, porque Ele já nos conhece. Ele já nos conhece. Então, isso não faz Ele gerar expectativa, porque Ele já nos conhece, Ele sabe o que vai acontecer. O que Ele quer é te dar a oportunidade para que você reaja, oportunidade para que você se reanime. E isso Ele está fazendo agora, te dando uma palavra para que você se reanime, para que você prossiga. Amém? Então eu finalizo aqui mais uma vez, deixando mais uma vez com vocês a leitura do texto. Como um pai tem misericórdia de seu filho, assim o Senhor tem compaixão. Como um pai tem compaixão do seu filho, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Ele lembra de que nós somos pó. Ele lembra nesse momento que nós somos pó. Entendeu? Entendeu o que Deus quis lhe dizer nessa noite? Amém. Então que Deus seja louvado. Eu glorifico ao Senhor, porque eu tenho no meu PV ouvido alguns testemunhos. Quero fazer menção aqui da Glorinha, a Nise. Elas têm vindo no meu PV e têm testemunhado o quanto Deus tem sido generoso para conosco nessa sala. Ela tem dito, pastor, eu tenho aprendido muito na sala. E eu quero dizer aqui que isso não é mérito meu. Tá? Eu só estou mencionando para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que você entenda que nessa sala, o que Deus tem trazido para nós vem dele. É dele. Apenas passa por mim, porque Ele me colocou aqui como um instrumento para passar, mas é Ele falando com você, é Ele se preocupando com você, é Ele te motivando, te incentivando. Entendeu? Ele compreende, mas Ele tem a forma dele de contribuir para que você melhore a cada dia. E a forma que Ele tem é essa, trazendo a palavra, a ministração para o seu coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. A Carmo falou assim, é difícil, pastor. É difícil, mas não é impossível. Eu não posso colocar a dificuldade como um impedimento, como um empecilho, como algo impossível. É difícil, mas não é impossível. E se for impossível, ainda que for, a Bíblia diz que é impossível para você, o que é impossível para mim, é possível para Deus. E se é possível para Deus, nós estamos no lugar certo. Com certeza Ele vai nos ajudar. Ele está nos ajudando. Trazendo essa palavra, trazendo essa ministração, Ele já está me ajudando, Ele já está te ajudando. Então esse impossível, ele tem que ser banido. Ele tem que ser banido. É impossível? Que bom, você declarou, Carmo, que é impossível. Eu te compreendo. E se eu te compreendo, imagina Deus. Aí o que Deus vai fazer diante daquilo que é difícil para você? Ou, em outras palavras, é impossível para você? É possível para Ele. Então se apegue a Ele. Se apegue a Ele. Faça como Paulo. Não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Ele disse, não que eu seja perfeito, que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. O que você não pode, você, Carmo, ou qualquer outras pessoas, Renato, que está aqui, vamos falar Renato que fica mais fácil, é desistir. Cada dia é uma luta e vai continuar sendo. Mas Jesus já ministrou aqui, e provavelmente você já tem ouvido outras ministrações em outro lugar,
que nele nós somos mais do que vencedores. O Senhor nunca vai permitir que as lutas acabem, mas Ele sempre vai nos tirar dessa luta vitorioso. Ele sempre vai nos dar a vitória dentro da luta. Ele disse: no mundo tereis luta, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci e em mim vocês são mais do que vencedores. Então, o segredo, Renata, é permanecer no Senhor. É fazer como o apóstolo Paulo, admitir a sua dificuldade, a sua limitação, mas dizer: eu prossigo. E quando você diz isso, minha filha, o céu se alegra e se manifesta a nosso favor. Amém? Então, prossiga, porque assim a vitória está garantida. E nessa noite eu quero orar por vocês. O horário já está avançado. Eu quero orar pela vida de vocês e profetizar sobre a vida de vocês a vitória. A vitória sobre todas as dificuldades, sobre todos os obstáculos. A vitória que Cristo Jesus nos concede. Amém? Lembre-se, o Senhor não é a favor dos seus erros. Ele não quer que você erre. A vontade dele é que você precise, mas ele, se você errar, ele não se decepciona, porque ele já conhece a sua estrutura. Então, basta você admitir como Paulo e prosseguir. Admito: Senhor, eu errei, eu falhei, mas estou aqui, Senhor, humildemente, quero lhe pedir perdão, Senhor. Quero lhe pedir perdão, quero lhe pedir que o Senhor, Senhor bendito, me renove, me dê força. Eu quero prosseguir, Senhor. Mostre para ele o seu desejo. Agora não fica moada no canto, se esquivando das oportunidades, se esquivando da soberana vocação que o Senhor tem lhe chamado por causa de sentimentos enganosos que entram no seu coração, na sua mente. Não, repreenda isso. Lembra, o Senhor te ama, o Senhor me ama, o Senhor nos ama e Ele quer que nós prossigamos. Prossigamos. E eu vou orar para que Deus dê força para que eu e você prossiga. Nós prossigamos, amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Hoje eu estou sem um sonzinho aqui conosco, mas não tem problema. Não tem problema. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, eu me coloco diante da tua presença. Agora, Senhor bendito, para falar contigo, para interceder ao Senhor a favor deste povo e a favor de mim mesmo, Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus, como a Renata própria falou, que cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha. Sim, mas é o que precisamos saber, Senhor, que, na verdade, em cada luta, em cada batalha, o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco. E se eu sei, eu acredito e confio que o Senhor está comigo, nada pode me deter, nada pode me paralisar, Senhor. Então, se nada pode me deter, nada pode me paralisar, eu tenho que prosseguir. Então, Senhor, se porventura alguém dentro dessa sala tem se sentido, Senhor bendito, impedido de prosseguir, impedido de avançar, porque as lutas têm sido grandes, Senhor bendito, estenda as tuas mãos, ó Deus, e derrama a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, a favor desse povo, Senhor. Ordena os teus anjos, Senhor, para estar com eles. E assim, Senhor, eles saberão que 1000 cairão ao lado deles, 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, mas eles não serão atingidos, Senhor, porque os teus anjos estão ali, Senhor, ao redor, Senhor, ao redor, fortalecendo, protegendo, guardando, livrando, Senhor. Pai, nós temos todas as condições, Senhor, para não desistir, Senhor. Se temos, Senhor, situações que tentam nos impedir, Senhor, de avançar, maiores são os motivos para prosseguir, Senhor. Que isso seja claro na mente, no coração de cada um que está comigo nesta noite. Fortaleça, Senhor, a cada um, Senhor. Não permita que nenhum deles abandone, Senhor, o caminho, Senhor. Mas todos sejam renovados e fortalecidos, ó Deus, na força do teu poder, Senhor. Pai, eu clamo, Senhor, por um renovo espiritual na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida de todos que estão conosco nessa sala. Se porventura o inimigo, Senhor, tem usado, Senhor, de situações, conforme a Renata falou, de luta, de dificuldade, Senhor. Senhor, nós declaramos a derrota do inimigo, Senhor. Nós declaramos a derrota do inimigo. Se dentro dessa batalha, Senhor bendito, se dentro dessa batalha, dado a nossa limitação, alguém tem falhado,
E por isso, Senhor, o inimigo gerou dentro dela o sentimento de que, através da sua limitação, da sua falha, decepcionou o Senhor, e o Senhor não está mais com elas. Senhor, que esse sentimento saia agora em nome de Jesus, Senhor. Saia em nome de Jesus. E que essa pessoa entenda nessa noite, através da luz da tua palavra, Senhor, pregada nessa noite, ministrada nessa noite, que o Senhor não se decepciona conosco, que o Senhor não gera expectativa em nós, porque o Senhor conhece já a nossa estrutura. E o Senhor tem compaixão. E nós clamamos por essa compaixão agora, Senhor. Que essa compaixão, Senhor, seja sentida agora por este homem, por essa mulher, Senhor. Por esses que estão aqui comigo. Pai, a Renata, Senhor bendito, ela escreveu ali, Senhor, depressão não é fácil. Eu nunca tive, mas eu sei, conheço pessoas, convivo com pessoas que a têm. Mas, Senhor, eu declaro nessa noite que a depressão não é nossa. Ela não nos pertence. Se ela está na vida da Renata, se ela está na vida de outros dentro dessa sala, nós a expulsamos, porque a depressão não nos pertence, Senhor. Não nos pertence. Esse sentimento, essa enfermidade não é sua, Senhor. Não vem do Senhor. E nós a repreendemos. Depressão, depressão maligna, saia. Saia agora. Eu lhe ordeno, sob o comando da minha voz, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia. Saia desta vida, saia desse corpo. Saia, pelo mesmo caminho que você entrou, volte, volte. Em nome de Jesus, eu declaro que esse sentimento maligno não mais se apoderar, não vai mais se apoderar deste homem ou desta mulher. Até porque, Senhor, eu declaro que todos que estão dentro dessa sala, Senhor, todos que frequentam essa sala, Senhor, frequentam porque o Senhor tem trazido. E se o Senhor tem trazido, é porque o Senhor deseja curá-las, libertá-las. Portanto, em teu nome, Jesus, eu profetizo a cura e a libertação, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tanto a depressão como qualquer outro sentimento, ou qualquer outra enfermidade, ou qualquer outra situação que traz desconforto a essas vidas, está repreendido em nome de Jesus. Obras de macumbaria, obras de feitiçaria, feita nas matas, nos rios, nas cachoeiras, no cemitério, nas encruzilhadas, aonde quer que seja, aonde quer que foi feito um despacho, uma oferenda contra estas vidas, Senhor, que teus anjos agora, pela tua compaixão e misericórdia, cujo texto diz, Senhor, Senhor, ordena os teus anjos para ir agora e desfazer, neutralizar toda obra maligna, toda obra do mal, em nome de Jesus, eu profetizo dentro dessa sala cura, libertação, em nome de Jesus, que reine agora sobre esses lares a paz, a alegria, a felicidade, a saúde, a prosperidade, a abundância de vida que o Senhor próprio nos ofereceu, e do qual está disponível para nós, para os que crêem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estendo minhas mãos e os abençoo em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? Que cada um de vocês possa ter uma noite de sono reparadora, leve, suave, na presença do Senhor. E que o dia de amanhã, se nos for permitido, se o Senhor nos permitir, seja um dia de sucesso, um dia de maravilha, um dia de prosperidade, um dia de conquista, um dia de felicidade, um dia de muita alegria para a glória do Senhor. Amém? Fique com Deus, e assim eu me despeço em nome de Jesus. Desculpe mais uma vez o atraso, tá? Não foi premeditado, não foi proporcional, meditado, mas não foi premeditado, mas foi por situações necessárias, mas estamos juntos, viu? Amanhã, se o bom Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez, tá bom? Então fique na graça, não se esqueça, nós temos uma aliança, nós temos um compromisso. Qual é o seu compromisso comigo e com o Senhor? Terminando aqui, vai lá, compartilhe essa palavra, compartilhe lá no Face, compartilhe, tem outras pessoas precisando de ouvir. E não se esqueça, eu dependo de você, lá no YouTube, se inscreva lá, acione o sininho. Eu preciso de 100 assinaturas e preciso alcançar ainda
uma meta de 1000 assinaturas, inscrições. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe. Nada é igual ao seu redor. Deus abençoe. Tá bom? Tamo juntos. Até amanhã. Tchau, tchau.